Um astrofísico sete-lagoano que participou de uma descoberta que pode mudar o estudo sobre exoplaneta. Foi publicada na última semana numa conceituada revista científica, a Nature, a descoberta de óxido de titânio no exoplaneta WASP-19b. E um sete-lagoano fez parte dessa turma de pesquisadores. É com o astrofísico Antônio Claré que nós conversamos agora através do Skype, porque ele está em Granada, na Espanha, e vai contar pra gente como foi essa descoberta. Claré, muito obrigada por sua presença virtual aqui no Sete Lagoas em Debate. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre sua trajetória de Sete Lagoas para a Espanha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês o convite e também gostaria de pedir desculpas pelo meu português. São muitos anos sem usá-lo diariamente. Eu estudei no Colégio Cristo Rei, em Sete Lagoas, desde o antigo ginásio até o colegial. Já a graduação e a tese de mestrado, eu as fiz no Departamento de Física da UFMG. Quanto à tese de doutorado, realizei no Departamento de Física Teórica da Universidade de Granada e no Instituto de Astrofísica de Andaluzia. Quando eu terminei a tese, me ofereceram um contrato aqui no IAA, onde eu trabalhei por um ano. Logo depois eu fiz um concurso europeu no Instituto de Astrofísica de Canárias, onde eu fiquei aproximadamente 3 anos, revezando com estadias curtas em outros centros de pesquisa. E finalmente, em 1995, eu regressei a Granada, fiz outro concurso e agora estou vinculado ao grupo de Astrofísica Robótica e de Altas Energias do Instituto de Astrofísica de Andaluzia. Bacana. Bom, fala um pouco então sobre o seu trabalho no Instituto de Astrofísica. O meu trabalho é basicamente teórico, de astrofísica teórica. Primeiro eu vou dizer alguma coisa sobre as linhas de trabalho e logo os projetos que eu estou envolvido. Dentro da evolução estelar, eu trabalho com estrelas de nêutron e de quarks e com buracos negros, com core overshooting, rotação estelar, estrelas binárias, incluindo testes da relatividade geral e, ocasionalmente, microlentes gravitacionais. Quanto aos exoplanetas, eu trabalho no aspecto teórico do Limb e Gravity Darkening, que são cálculos para os satélites Corot, da ESA, que já foi lançado, o Kepler da NASA também, que já foi lançado, o MOST do Canadá, que já foi lançado, e um novo satélite da NASA, TESS, que vai ser lançado ao final deste ano. Os projetos que eu estou envolvido são o projeto Plato, que é um projeto europeu da Agência Espacial Europeia, na busca de exoplanetas utilizando esse satélite da Agência Espacial Europeia, onde eu coordeno os cálculos de Limb Gravity Darkening e os cálculos de evolução por marés dos sistemas de exoplanetas. Já na Terra, eu trabalho estou envolvido com o projeto Carmenes, que é um projeto hispano-alemão, que são espectrógrafos instalados no Observatório de Calar Alto, do Max Planck, o Instituto Max Planck da Alemanha, e o Instituto de Astrofísica de Andaluzia. Esse projeto está voltado para a busca de exoplanetas semelhantes à Terra, em estrelas anãs frias. E, finalmente, o projeto BOOTS, que é um projeto de física de altas energias, de telescópios robóticos e explosões de raio gama. É o que a gente chama em inglês de GRB, Gamma Ray Bursts. Bom, falando em exoplaneta, foi publicado então na Nature a descoberta de vocês desse grupo aí de cientistas. Então vamos explicar primeiro o que é, né, o exoplaneta. Bom, a definição é simples. O exoplaneta é qualquer planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol. Entendi. E no caso, o que vocês de fato encontraram aí nesse exoplaneta WASP-19b? O principal resultado com o WASP-19b foi a detecção por primeira vez de metais pesados na atmosfera do exoplaneta.
Além disso, se detectou também água, sódio e uma espécie de poeira em suspensão. Para tal, foi usado o Very Large Telescope, do ESO, que está instalado no Chile, de 8,2 metros de diâmetro. O ESO é uma organização dedicada à astrofísica e é mantida por alguns países europeus. O investimento é muito alto, porque são instrumentos de última geração, mas o retorno é maior ainda, é bastante rentável. Gostaria de dar uma espécie de lista das características de WASP-19b. A massa do exoplaneta é de aproximadamente 1,15 massa de Júpiter e tem 40%, entre 30% e 40% do raio de Júpiter. A temperatura de superfície é da ordem de 2.000 graus, ou seja, um planeta bastante quente. A massa da estrela madre, ou seja, da estrela mãe, desculpem, da estrela mãe do qual o planeta gira em torno, 90% da massa solar, é muito parecida ao Sol. A temperatura também é muito parecida ao do Sol, com a diferença que o período de rotação dessa estrela é 3 vezes maior do que o Sol. Gira em torno do eixo com a velocidade angular 3 vezes maior. A inclinação do planeta, da órbita do planeta, é de cerca de 80 graus, o que possibilita verificar da Terra o trânsito, ou seja, a passagem do planeta sobre o disco da estrela. A característica muito chamativa desse exoplaneta é que ele tem um período orbital muito curto, de 19 horas. Para se ter uma ideia, a Terra tarda em torno de 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. Ele está muito próximo da estrela e a distância é da ordem de 1.000 anos-luz, em números redondos. Claro, aí vocês encontraram então óxido de titânio, né? O que a presença de óxidos de metais, como o óxido de titânio e outras substâncias, significam para a gente? Por exemplo, o óxido de titânio atua como uma espécie de escudo com relação à radiação que provém da estrela, porque ele absorve certos comprimentos de onda, principalmente no ultravioleta. Fazendo uma brincadeira, é uma espécie de gafieira. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai, porque ele absorve essa radiação. Faz um papel similar ao ozônio, ao papel que o ozônio realiza na atmosfera terrestre. Por outro lado, se a gente sabe que certos elementos estão presentes na atmosfera do exoplaneta, é possível melhorar os modelos teóricos e estabelecer com maior precisão as condições físicas na atmosfera do planeta, tais como pressão e temperatura. E acho que vale como uma curiosidade dizer que o óxido de titânio é usado, entre outras coisas, em cosméticos aqui na Terra. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é um avanço a possibilidade de ter vida ou se habitar em outros planetas? Eu não diria tanto. Nesse aspecto, como em toda a ciência, os cientistas, nós temos necessidade de fortes evidências. E as evidências, se é que vamos encontrá-las no futuro, são produtos de trabalhos muito árduos, tanto teórico como observacional. Para você ter uma ideia, os meus colegas observadores tiveram demoraram mais de 2 anos para obter os resultados observacionais que acabamos de publicar, e mais ou menos o mesmo tempo foi requerido para os cálculos teóricos, ou seja, um verdadeiro trabalho de equipe. São vários países envolvidos na pesquisa, mas é preciso pôr os pés no chão, manter os pés no chão. Nós ainda estamos engatinhando nesse aspecto. Obviamente nós não sabemos de tudo, mas cada dia que passa se sabe mais. Você disse que tem alguns dados, né, sobre essa descoberta. Mostra para a gente
em gráficos, né, o que isso significa. A gente pode mostrar, por exemplo, um, os gráficos das curvas de luz, ou seja, quando o planeta passa diante da estrela. Um segundinho. Essa curva de luz, essas são a fase orbital, e aqui a intensidade de luz, em vários comprimentos de onda. A gente vê que esse é o instante onde o planeta toca o disco da estrela, em termos de perspectiva, obviamente. Aqui ele tira a luz da estrela, ele diminui a luz da estrela, porque é um disco negro que passa diante da estrela, e logo depois vai saindo e a estrela volta ao seu brilho normal. Isso em vários comprimentos de onda. E finalmente aqui, nesse gráfico, a gente pode ver, em função do comprimento de onda, em micra, a detecção dos elementos em função da profundidade do trânsito. Então, aqui em azul, aqui nessa região onde está o mouse, se detectou a tal poeira em suspensão. Esse pico corresponde ao sódio. E todos esses picos correspondem ao óxido de titânio. E, finalmente, aqui à direita, se vê a detecção da água também em vários comprimentos de onda. Clara, há sempre notícias de descobertas de exoplanetas. Por que essa descoberta é considerada tão importante, tão relevante? Em poucas palavras, eu acho que eu já comentei sumariamente a importância da descoberta. Mas, além disso, como eu comentei antes, se sabe que o período de translação de WASP-19b é de aproximadamente 19 horas. E o exoplaneta está muito próximo de uma região chamada limite de Roche, que é a distância mínima que um objeto pode aproximar de sua estrela sem ser destruído pelas forças de maré. Nós já iniciamos, do ponto de vista teórico, o estudo da física envolvida nessas condições tão extremas. Eu já tenho os primeiros resultados, mas ainda é muito cedo para adiantar alguma coisa. Para o futuro, né, se é que a gente pode dizer assim, o que essa descoberta significa? Em suma, a importância radica repousa na detecção de metais pesados na atmosfera, né? E também na questão do período, que é muito curto, e isso pode nos dar a chance de estudar, do ponto de vista teórico, o que pode acontecer com esse planeta no futuro, dependendo das condições iniciais das equações diferenciais que regem os elementos orbitais. Clara, e você também se interessa por dinossauros, né? Você já escreveu sobre isso. Qual que é a relação aí de um astrofísico interessado em dinossauro? Eu sempre gostei muito de dinossauro, desde pequeno. Desde pequeno era um dos meus brinquedos preferidos. Depois, já adulto, eu tive a oportunidade de estabelecer tanto contato como amizade com os paleontólogos que trabalham no norte da Espanha, em Aragão, onde abundam os fósseis e pegadas desses animais. Assim que eu posso usar tanto a física como a matemática para estabelecer, a partir das medidas das pegadas, as velocidades correspondentes dos animais do ponto de vista probabilístico. Também há um aspecto didático com relação aos dinossauros. Toda criança gosta de dinossauro, isso é inegável. E assim que se começamos a falar dos dinossauros com as crianças, essas acabam por se interessar por geologia, etologia, métodos de alimentação, pela astrofísica, que é a causa de sua extinção pelo choque com o meteorito.
No fundo, é uma boa forma de incentivar as crianças o interesse pela ciência, né? Por falar em crianças, você escreveu livros para crianças com temática científica? É uma boa forma de iniciar as crianças na ciência. Eu também escrevi livros de divulgação científica para pessoas mais velhas, sobre a extinção dos dinossauros e a história da astrofísica do medievo, na Idade Média. Me interessa bastante essa parte da história da ciência. Esses livros estão em várias línguas e são distribuídos gratuitamente. Porque eu acho que é uma obrigação dos cientistas, em geral, informar o público sobre as suas pesquisas. Entre outras coisas, porque é esse público que paga os nossos salários, através dos impostos. E ainda que assim não fosse, ainda que não pagasse os nossos salários, no meu modo de entender, o saber não deve ter donos exclusivos. Clara, em uma entrevista você disse que a astrofísica mostra que o universo é cheio de explosões de supernovas, estrelas de nêutrons, buracos negros e choques de cometas ou asteroides com a Terra. Qual que é o risco desses fenômenos? O universo está longe de ser um lugar calmo e sossegado. Antes se pensava que era um sistema estático, que não acontecia nada, a não ser o giro da Terra em torno do Sol. Mas, como você disse, são vários fenômenos violentos que ocorrem a todo momento a diferentes distâncias da Terra, incluindo os flares solares, que, como mínimo, interferem nas telecomunicações. Mas nem sempre esses fenômenos astrofísicos violentos estão ligados ao conceito de destruição. Por exemplo, quando uma estrela explode em forma de uma supernova, esse fenômeno é um fenômeno muito energético, porque emite mais energia do que toda a galáxia junta. Aí se produz o ferro, através de reações nucleares. Ora, e o ferro está presente na hemoglobina, que é um dos compostos principais do sangue. É a única forma, essa explosão de supernova, de sintetizar o ferro e outros elementos pesados. Ou seja, essas explosões catastróficas de supernovas são, no fundo, uma fonte de vida. Agora, respondendo especificamente à sua pergunta, o que supõe o maior risco seria, em princípio, alguns tipos de asteroides. Existem várias redes de telescópios espalhadas no mundo que monitoram esse tipo de objeto celeste. Mas, para fazê-lo de maneira efetiva, é necessário investir em instrumentos. Os impactos e as extinções em massa sempre estiveram presentes na história da Terra. De fato, a formação da Lua foi devido a um impacto. E a Lua atua como um estabilizador dos elementos orbitais da Terra. Se não fosse assim, por exemplo, as estações seriam mais acentuadas e dificilmente a vida poderia ter se desenvolvido aqui. Não deveríamos esquecer que devemos nossa existência, os mamíferos e os humanos em particular, que devemos nossa existência a outro impacto, o que extinguiu os dinossauros. Olhando o lado bom da coisa, se alguma catástrofe de origem astrofísica extinguir a humanidade, talvez não seja tão ruim assim. Poderíamos ser substituídos por algo melhor. Então nós podemos dizer que somos partes de estrelas? Sim, exatamente. Nós somos partes de estrela que são formadas no momento das explosões das supernovas. Porque o universo primordial só existia hélio e hidrogênio e pequenas quantidades de elementos leves, tipo lítio. Mais nada. E todos os elementos mais pesados foram sintetizados no interior das estrelas. Ou, mais pesados ainda,
até o ferro, são sintetizados nas explosões de supernova. Na realidade, nós somos filhos das estrelas. Nós e todo o ser vivente aqui na Terra. Por fim, Claré, explica para a gente quais são os temas das suas pesquisas atuais, em que você hoje está trabalhando. Atualmente eu estou nos estágios finais de um estudo que envolve o tempo de vida das estrelas e como vão evoluir. A sequência principal, anãs brancas, estrelas de nêutron e buracos negros. Essa pesquisa relaciona o tipo de reações termonucleares no interior estelar, a opacidade do material estelar e a equação de estado. A equação de estado é a que relaciona a pressão, temperatura e a densidade. É um estudo teórico, puramente teórico, ligado a como a energia é gerada no interior das estrelas. Um outro aspecto que eu estou envolvido atualmente é o estudo, como eu comentei antes, da evolução por marés dos sistemas com exoplanetas. Por outro lado, os cálculos teóricos de Limbe e Gravity-Darkin para serem usados no satélite Plato da ESA. Eu já terminei os cálculos do satélite TESS, que foi publicado no início desse ano. E já num plano mais divulgativo, eu mantenho uma colaboração com uma rádio de Madrid, escrevendo os scripts das vidas de alguns cientistas, dando ênfase ao papel das mulheres na ciência. Muito bacana, espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar com você virtualmente, né? Você está em Granada há muitos anos, na Espanha, mas quem sabe a gente pode fazer novamente um programa como esse e explicar melhor sobre esse universo literalmente tão interessante. Muito obrigada por sua presença virtual aqui no Sete Lagoas em Debate de hoje. E lembrando aqui para as pessoas que tiverem interesse nas publicações do Claré, é só mandar um e-mail para ele que ele envia todas as publicações. É o claré@iaa.es. Pode mandar um e-mail para ele que ele responde para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, Claré, por sua participação. Bom, eu é que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar outra vez junto com os meus conterrâneos e aproveitar e mandar um abraço para todos os meus amigos aí de Sete Lagoas. Espero vê-los algum dia.